o anjo apareceu lá para Alá, né? Alá, não sei, ali entregou para ele o Alcorão, um negócio assim. Aí você vai lá pro pessoal testemunha de Jeová, apareceu um anjo lá para White, lá, nome da mulher, esqueci, e falou um monte de revelação para ela. Tem anjo aparecendo para cada líder, né? Então você vai vendo ali como que a coisa foi tomando forma no decorrer do mundo, no decorrer da evolução da humanidade. Agora, quero ler com os irmãos uma outra coisinha. A gente vai lá em Oséias, capítulo 2, versículo 16. Vamos lá direto, olha. 2,16, livro de Oséias. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança, com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei meu povo repousar em segurança. Para por aqui. Olha só, já não me chamará de meu Baal. Olha só, onde é que a gente lembra do Baal? Babilônia, Babilônia, Baal, Babilônia, grande meretriz. E aqui está falando que Oséias fala para o povo judeu, ok? Fala para Israel. Mas hoje a gente vê os cristãos, né, se apostatando da fé, se enganando, fazendo cultos a Satanás, achando que é o Espírito Santo. Você vai lá nas igrejas, né, do foguinho no pé, você acha que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios de Exum, porque os movimentos que eles fazem são os mesmos movimentos feitos dentro de um centro de macumba. Mas a maior evidência que eles não estão falando com o Todo-Poderoso, com o verdadeiro, é porque se entra nesses cultos, não está sendo pregado arrependimento, não se prega a volta de Jesus, não se prega essas coisas, se prega o quê? Você vai receber, manda fogo, queima, vem o anjo, pum. A pessoa começa a rodar, encosta, sopra, faz tudo, entendeu? Olha só, tá? E o Todo-Poderoso, ele tem essa coisa no coração, dizendo, naquele dia, quer dizer, vai chegar um dia do juízo, da limpeza, da correção, em que o povo dele não o chamará mais de meu Baal, mas o chamará de meu marido. Amém? Então, meus amados, e olha, e da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. E olha só, Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição na sua fronte achava-se escrito o nome, um grande mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E olha só, para dar uma certeza que isso aqui é Roma, ó, versículo 6:17 de Apocalipse diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Eu vou falar de Jesus aqui, de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é o nome de Jesus em aramaico. E eu vou explicar por que eu vou falar Yeshua. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O apóstolo, né? Agora, meus amados, olha só. Deixa eu me organizar, que agora está na hora de eu começar a me organizar aqui. Ai. Se você vai lá no livro de Ruth, capítulo 1, deixa eu ver se eu consigo encontrar esse livro aqui com facilidade. Eu acho que sim, que eu marquei, eu tenho tanta coisa marcando. 1 a 20, capítulo de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, do 1 ao 20. Vamos ler aqui. Se fala aqui da importância dos nomes para o povo judeu, olha só. Nos dias em que julgavam... desculpa, meus irmãos, eu tô com alergia hoje, de vez em quando eu... meu nariz está um pouco entupido. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion,
ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu-se que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em uma casa de seu novo marido, né? E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A gente então vê aqui a história da sogra de Ruth, né, que tinha um nome chamado Noemi. Ela perde o seu marido, depois de 10 anos perde os seus 2 filhos, então ela vira para suas 2 noras e fala: volta para a vossa terra, porque elas eram jovens, elas podiam se casar de novo. Era um tempo... Ela não podia, as noras eram jovens, né? E naquela época quem sustentava a mulher era o marido. Assim era a sociedade, né? E ela ia se entregar à sorte, né? A Noemi. E ali uma foi embora, voltou para o seu povo e para os seus deuses, mas Ruth ficou com a sogra. Falou com ela: onde a senhora for, eu vou também. Eu não vou te abandonar, não vou te deixar, né? E se apegou de todo o coração a essa sogra. Devia ser uma mãe para ela, com certeza. De qualquer modo, elas chegam ali, né, em Belém, e ali o povo da cidade já sabia a história, né, e tudo, se comoveu a cidade inteira, e ali eles vieram chamá-la: Noemi, Noemi. Aí ela vira e fala: Não me chameis mais por Noemi, mas sim por Mara, porque o coração dela se amargou. Era uma mulher que disse ser amargurada, perdeu o filho, os 2 filhos e o marido. Então, por que eu li esse capítulo aqui de Ruth, essas palavras do livro de Ruth? Para falar para os irmãos que o povo judeu, como tradição, quando eles têm nome, eles botam um nome, o nome tem um significado. O nome no meio da cultura do povo judeu, tá? Dizendo ainda em muita ignorância, que eu sou muito crua no assunto, literalmente, eu estou estudando sobre isso até onde, né, for necessário para a minha vida espiritual, e eu estou compartilhando tudo isso com os irmãos.
O que acontece? Quando eles botam o nome numa criança, eles estão fazendo uma bênção. Eu acredito que não tem pai que nasce um filho que é um mal para o filho, né? Então eles abençoam com um nome que tem um significado. Então a palavra Mara é amarga. Então onde ela ia, no meio do povo judeu, e eles falavam, como te chama? Me chamo Mara. Aquela pessoa que perguntou o nome dela entenderia que ela se chama Mara porque é uma pessoa amarga. Teve muito sofrimento na sua vida. Quer dizer, o nome da pessoa naquela época, no meio desse povo, ele dá literalmente um significado àquela pessoa. Amém? Dá um significado à pessoa. Então não é só um nome, é um significado, é como se fosse uma identidade. O nome de uma pessoa no meio da cultura judaica, digamos assim, ele é uma identidade, ok?